Júlia e Rafael queriam um descanso da cidade e alugaram um chalé isolado para passar as férias. Mas o que deveria ser um refúgio tranquilo logo se tornou um pesadelo quando começaram a perceber que não estavam sozinhos. O chalé ficava no alto de uma colina, cercado por uma floresta densa. O único caminho de acesso era uma estrada de terra esburacada que parecia pouco usada. Assim que chegaram, Júlia sentiu um arrepio ao ver a casa. Apesar de bonita, havia algo errado. As janelas pareciam olhos vazios, e o silêncio ao redor era sufocante. Rafael estava empolgado. Ele queria se desconectar da tecnologia e aproveitar a natureza. Vai ser incrível, Júlia. Só nós dois e esse lugar incrível. Mas Júlia não compartilhava do mesmo entusiasmo. Ela jurava ter visto algo se mover entre as árvores enquanto descarregavam as malas. À noite, a sensação de inquietação piorou. O vento uivava, e os estalos da madeira do chalé pareciam passos. Júlia acordou sobressaltada ao ouvir um sussurro próximo à sua cama. Olhou para Rafael, que dormia profundamente. Talvez fosse só o vento, mas então, ouviu de novo. Alguém estava dentro do chalé. Na manhã seguinte, Júlia contou a Rafael, mas ele riu. Foi só um sonho, amor. Mesmo assim, ela não conseguiu se acalmar. O dia passou lentamente, e a sensação de estar sendo observada só aumentava. Explorando a área, Júlia encontrou marcas estranhas no chão, como pegadas descalças, mas deformadas. Seguindo as marcas, encontrou uma velha cabana abandonada. Dentro, apenas móveis velhos e um cheiro de mofo. Mas ao olhar melhor, viu marcas de unhas arranhando as paredes, como se alguém tentasse sair dali. À noite, o horror se intensificou. Batidas começaram na porta. Rafael pegou uma faca e abriu com cautela. Nada. Mas o som não parava. Agora vinha do telhado. Passos pesados, arranhões. Júlia trancou as janelas, mas sentia que não adiantaria. O barulho cessou por um tempo, mas então veio um estalo alto. A porta dos fundos estava aberta. Júlia segurou o braço de Rafael, tremendo. Nós trancamos a porta, eu tenho certeza. Rafael correu para fechá-la, mas no momento em que se aproximou, algo entrou correndo. Uma sombra disforme, com olhos brancos e boca escancarada, atravessou a sala num movimento rápido demais para ser humano. Luzes piscaram, e a criatura parou diante deles. Seu rosto era um borrão de carne, os olhos fundos, o corpo esquelético coberto de pele seca e rachada. Ele abriu a boca e sussurrou o nome de Júlia. Ela gritou, correndo para o quarto. Rafael a seguiu, trancando a porta. Ouvia-se arranhões na madeira. Então, silêncio. Por alguns minutos, nada aconteceu. Rafael espiou pela fresta da porta. Nada lá fora. Quando virou para Júlia, ela não estava mais lá. A janela estava aberta, cortinas balançando com o vento. Lá fora, entre as árvores, Júlia estava parada, imóvel, olhando para o chalé. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, brancos como os da criatura. Rafael correu para fora, chamando por ela, mas Júlia apenas sussurrou algo inaudível. Seu corpo tremeu e, num instante, sumiu entre as árvores, como se tivesse sido puxada por algo invisível. Ele correu atrás, mas quanto mais se aprofundava na floresta, mais o ambiente parecia mudar. As árvores pareciam se mover, e vozes sussurravam seu nome. No chão, as pegadas deformadas de antes agora eram as únicas marcas. Por dias, a polícia procurou Júlia. Nunca a encontraram. Rafael foi encontrado em choque, repetindo as mesmas palavras. Ela olhou para mim, mas não era mais ela. O chalé foi abandonado depois disso. Algumas pessoas juram ouvir sussurros ao passarem por lá. Outras dizem que, à noite, uma mulher de olhos brancos aparece entre as árvores, esperando alguém para acompanhá-la. E você? Passaria suas férias em um lugar isolado como esse? Comente aqui e compartilhe esse vídeo com quem ama uma boa história de terror.
Marcos e seus amigos decidiram explorar um resort abandonado à beira-mar durante as férias. O que deveria ser uma aventura emocionante se transformou em um jogo de sobrevivência quando perceberam que não eram os únicos ali. O resort, construído nos anos 80, foi fechado repentinamente após uma série de desaparecimentos. Desde então, o lugar foi engolido pela natureza. As piscinas estavam secas, os quartos cobertos de poeira, e a recepção ainda tinha posteres desbotados anunciando pacotes de luxo. Marcos, Karina, Diego e Vanessa eram aventureiros urbanos, sempre à procura de lugares abandonados para explorar. Quando souberam do resort, não resistiram. Chegaram ao entardecer, carregando lanternas e câmeras para registrar tudo. A atmosfera era pesada. O cheiro de mofo e sal impregnava o ar. Nos corredores, portas rangiam ao menor movimento do vento. Mas o que realmente os deixou inquietos foram as marcas de mãos frescas nas janelas empoeiradas. "Acho que não estamos sozinhos", murmurou Vanessa. Diego riu. "Provavelmente só outros curiosos como nós." Mas, conforme a noite caía, ficou claro que ninguém mais deveria estar ali. Explorando os quartos, encontraram roupas espalhadas, malas abertas e até brinquedos infantis, como se os antigos hóspedes tivessem partido às pressas. No salão principal, havia um mural com fotos de turistas sorridentes. Mas ao observá-lo mais de perto, Marcos percebeu algo perturbador. Os rostos estavam arranhados. Todos eles. "O que diabos aconteceu aqui?", sussurrou Karina, afastando-se do mural. De repente, um ruído ecoou pelo salão, como se algo pesado tivesse caído no andar de cima. Vanessa segurou firme a lanterna. "Acho que devíamos ir embora." Mas Diego insistiu em subir. "Se for alguém, talvez precise de ajuda." No segundo andar, encontraram um corredor longo e escuro. No fundo, uma porta semiaberta rangia. O grupo se aproximou lentamente. Marcos empurrou a porta. E viu o impossível. O quarto parecia intocado. Camas feitas, toalhas dobradas, televisão fora do ar. Mas no meio do cômodo, uma mulher estava de costas, parada, segurando um telefone antigo no ouvido. O telefone nem sequer tinha fio. A mulher começou a falar, mas não havia som. Seus lábios se moviam rápido demais, como se estivesse gritando em silêncio. Então, parou abruptamente e virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça, de um jeito antinatural. Seus olhos eram completamente pretos, e sua boca se abriu em um grito sem som. As luzes piscaram, e a mulher desapareceu. Mas antes que pudessem correr, o telefone tocou. O som cortante preencheu o quarto. Vanessa, tremendo, atendeu sem pensar. Uma voz rouca sussurrou: "Vocês estão no meu resort. Não saiam." As portas atrás deles se fecharam com um estrondo. O corredor ficou escuro. Passos começaram a ecoar, vários passos. O grupo correu, mas o resort parecia diferente. Corredores que antes eram curtos agora pareciam intermináveis. As portas levavam a lugares errados. Marcos abriu uma e se viu de volta ao salão principal. Mas não era o mesmo salão. As fotos no mural agora os mostravam ali. Eles estavam nas fotos. Um por um, seus amigos desapareceram. Karina foi puxada para dentro de um dos quartos, gritando. Diego sumiu ao dobrar um corredor. Vanessa caiu em um buraco que não estava ali antes. Marcos, desesperado, correu para a saída. Mas quando finalmente chegou às portas de vidro, viu seu próprio reflexo. Ele estava dentro do resort, mas do lado de fora, havia uma versão dele mesmo, sorrindo e acenando. Antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. O resort continua abandonado, e ninguém jamais encontrou os corpos de Marcos e seus amigos. Algumas pessoas juram que, ao olhar para o prédio à noite, podem ver sombras nas janelas, como se os antigos hóspedes ainda estivessem lá. E você? Teria coragem de explorar um lugar como esse? Comente aqui e compartilhe essa história com quem ama terror. Um grupo de amigos alugou uma cabana isolada em uma ilha paradisíaca para aproveitar as férias.
Mas, na primeira noite, perceberam que alguém, ou algo, os observava na escuridão. A cabana ficava em uma ilha pouco conhecida, acessível apenas por um pequeno barco. Luiz, Clara, André e Beatriz estavam animados para passar uma semana longe da cidade. O lugar era perfeito, uma praia deserta, um mar cristalino e nenhuma preocupação. Mas, assim que chegaram, Luiz notou algo estranho. Perto da cabana, havia pegadas na areia. Pegadas que não pertenciam a nenhum deles. Talvez seja de alguém que esteve aqui antes, sugeriu Beatriz. Eles ignoraram o detalhe e passaram o dia aproveitando a praia. Mas, ao entardecer, Clara percebeu que as pegadas agora iam e voltavam da cabana como se alguém tivesse circulado a casa várias vezes. Quando a noite caiu, o verdadeiro terror começou. O gerador da cabana funcionava mal, deixando o lugar mergulhado em sombras. Sentados ao redor da fogueira, riam e contavam histórias de terror. Mas, em certo momento, André ficou sério e apontou para a floresta. Havia alguém ali. Eu juro. As árvores estavam imóveis, e o silêncio era absoluto. Nenhum som de pássaros ou grilos. Apenas o barulho do mar ao fundo. De repente, Clara soltou um grito. A porta da cabana estava aberta. Eu fechei quando saímos, disse Luiz, correndo para verificar. Dentro da cabana, tudo parecia normal. Até encontrarem pegadas molhadas no chão de madeira. Tem alguém aqui, sussurrou Beatriz, trancando a porta. Mas naquela ilha, trancar portas não faria diferença. No meio da noite, Luiz acordou com um som estranho. Passos pesados, arrastados, circulando a cabana. Ele prendeu a respiração. Os passos pararam em frente à janela. Sem mover o corpo, ele olhou para o vidro e viu. Um rosto pálido, os olhos fundos e vazios, observando do lado de fora. O ser tinha a pele enrugada, como se estivesse encharcada há muito tempo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Luiz gritou, acordando os outros. Mas quando todos olharam, a figura havia sumido. A porta se abriu com um estrondo. A escuridão da floresta parecia mais densa, mais próxima. Então, um cheiro forte de algas podres invadiu a cabana. E a coisa entrou. No dia seguinte, um pescador encontrou a cabana vazia. As mochilas estavam lá, os celulares, as roupas. Mas ninguém jamais foi encontrado. A única pista foi um bilhete rabiscado, preso na porta. Não estamos sozinhos. Ele quer nos levar para o mar. Dizem que, em noites de maré baixa, ainda se ouvem gritos vindos da ilha. E algumas pessoas garantem que já viram sombras caminhando pela praia. Pegadas que aparecem e desaparecem sem explicação. E você? Teria coragem de passar uma noite nessa cabana? Comente aqui e compartilhe essa história com quem ama terror. Durante uma viagem de férias, um casal se hospedou em um hotel isolado para descansar antes de seguir viagem. Mas, ao anoitecer, perceberam que não eram os únicos hóspedes, e que algo estava errado com aquele lugar. Lucas e Marina estavam dirigindo há horas. O plano era cruzar o estado de carro, explorando cidades pequenas e desconhecidas. Mas a estrada deserta parecia não ter fim, e a noite se aproximava. Foi quando avistaram um hotel antigo à beira da estrada. O letreiro piscava, emitindo uma luz fraca e instável. Não era isso que a gente queria? Uma aventura? Marina brincou. O saguão estava vazio, exceto pelo recepcionista, um homem de olhar distante, que os atendeu sem dizer uma palavra além do necessário. Quarto 206, Ao subirem, perceberam que o corredor parecia mais comprido do que deveria ser.
Silêncio era absoluto, sem o menor ruído vindo dos outros quartos. Mas quando trancaram a porta e se prepararam para dormir, ouviram. Passos pesados no corredor. Os passos se aproximavam lentamente, arrastados, como se alguém estivesse ferido. Lucas espiou pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Então, alguém bateu na porta. 3 batidas secas. Fortes. Impacientes. Marina congelou. Lucas, hesitante, abriu a porta. Nada. O corredor continuava deserto. Mas quando fechou a porta, sentiu um arrepio na espinha. Algo parecia errado. A cama estava desarrumada, como se alguém tivesse deitado ali. E a televisão, antes desligada, agora exibia estática. Vamos sair daqui, Marina sussurrou. Mas quando tentaram abrir a porta, ela não se mexia. E então, o telefone tocou. Lucas atendeu com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz distorcida murmurou: vocês não deviam estar aqui. O telefone caiu no chão, desligando-se sozinho. No espelho, Marina viu o reflexo de alguém parado atrás dela. Uma mulher de vestido branco, os olhos negros como buracos sem fim. Ela gritou, e a luz piscou violentamente. A porta se abriu sozinha. Correram para o corredor, mas ele não era mais o mesmo. Agora estava deformado. Os números das portas se repetiam infinitamente, e cada vez que viravam o corredor, acabavam de volta no quarto 206. Eles estavam presos. Na manhã seguinte, o recepcionista arrumava a chave do quarto 206 quando um casal entrou no hotel. "O quarto está vago?" perguntou o homem. O recepcionista sorriu de leve. "Sim, mas muitos hóspedes não costumam ir embora." O casal subiu as escadas, sem perceber que, atrás deles, o reflexo de Lucas e Marina ainda estava no espelho. Dizem que quem se hospeda no quarto 206 nunca sai de lá. Alguns até juram que já ouviram vozes sussurrando pelo corredor. Mas quem teria coragem de conferir? E você? Se hospedaria em um hotel no meio da estrada? Comente aqui e compartilhe essa história com quem ama terror. Em busca de tranquilidade nas férias, um grupo de amigos alugou uma cabana afastada, cercada por uma floresta densa e um lago cristalino. Mas naquela noite, quando a neblina cobriu a água, eles descobriram que algo os observava, e não estava sozinho. Era o refúgio perfeito. Longe do barulho da cidade, apenas o som do vento entre as árvores e o bater das pequenas ondas do lago. Rafa, Carol, Gustavo e Bianca chegaram no fim da tarde, empolgados para um fim de semana de descanso e diversão. A cabana era simples, mas aconchegante, com móveis rústicos e uma grande lareira. Ao redor, uma floresta fechada criava um ar de isolamento. O lago era lindo, mas algo naquela água escura fazia Bianca se arrepiar. "Isso tá muito quieto", ela comentou. "É só o silêncio da natureza", disse Rafa, rindo. Mas ao entardecer, o silêncio se tornou inquietante. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto fazia barulho. E quando a noite caiu, a verdadeira escuridão começou. O grupo se reuniu na varanda para beber e conversar. Mas então, Gustavo parou de rir e ficou sério. "O que foi?" Carol perguntou. Ele apontou para o lago. No meio da neblina densa, havia algo ali. Uma sombra imóvel, alta, próxima à margem. "Deve ser uma árvore", disse Rafa, tentando quebrar o clima. Mas Gustavo sabia que não havia nada ali antes. Então, a sombra se moveu. Um estalo no meio da floresta fez todos prenderem a respiração. Algo se aproximava. As árvores pareciam se mexer, como se algo grande se movesse entre elas. E, pela primeira vez,
Eles sentiram. Não estavam sozinhos. Os celulares estavam sem sinal. O gerador da cabana piscou, falhando por alguns segundos. E quando as luzes voltaram, Bianca não estava mais na varanda. Correram para dentro, trancando a porta. Do lado de fora, passos pesados circulavam a cabana. Então, Bianca gritou. Carol olhou pela janela e a viu parada na margem do lago, olhando fixamente para a água. Bianca, o que você está fazendo? Sai daí! Mas Bianca não se mexia. Seus olhos estavam completamente pretos. De repente, algo saiu da água. Mãos escuras, ossudas, agarraram Bianca e a puxaram para dentro do lago. E então, o silêncio voltou. Na manhã seguinte, um barquinho foi encontrado à deriva no lago. Nenhum sinal de Bianca. A polícia investigou, mas não havia pistas. Nenhuma pegada na margem, nenhum vestígio de luta. Rafa, Carol e Gustavo deixaram o local apavorados, sem olhar para trás. Mas dias depois, Carol recebeu uma mensagem em seu celular. Era um áudio. A voz de Bianca. A água me chamou, e agora eu também posso chamar vocês. Algumas lendas dizem que certos lagos escondem muito mais do que peixes. Você teria coragem de passar a noite em um lugar assim? Se gostou dessa história, compartilhe e comente aqui embaixo. Você já viveu algo estranho em um lugar isolado? Lucas e Fernanda estavam ansiosos para as férias. Um hotel luxuoso, no alto das montanhas, longe de tudo. Mas assim que chegaram, perceberam algo estranho. O lugar estava vazio. Nenhum hóspede, nenhum funcionário. Só silêncio e algo os observando. O hotel era gigantesco, com arquitetura antiga e corredores extensos. A recepção estava iluminada, mas não havia ninguém no balcão. Isso tá meio estranho, Fernanda sussurrou. Lucas tocou o sino na recepção. O som ecoou pelos corredores, mas nenhuma resposta. Talvez os funcionários estejam ocupados, ele sugeriu, tentando ignorar a sensação ruim. Então, um homem apareceu. Vestia um terno impecável, mas sua pele era pálida demais. Seus olhos pareciam mortos. Bem-vindos. O quarto de vocês está pronto. Ele entregou a chave sem fazer mais perguntas, sem pedir documentos. Lucas e Fernanda se entreolharam. Algo estava muito errado. O quarto era luxuoso, mas o silêncio era sufocante. Nenhum barulho de hóspedes, nada vindo dos outros andares. A TV não ligava. O telefone estava mudo. Na cama, um bilhete escrito à mão. Não saiam do quarto depois da meia-noite. Fernanda tremeu ao ler. Isso é algum tipo de piada? Mas às 0h07, ouviram passos no corredor. Lucas abriu a porta devagar. O corredor estava cheio de pessoas, mas todas paradas, imóveis, encarando a parede. E, ao mesmo tempo, todos viraram a cabeça para ele. Seus olhos eram negros. Lucas fechou a porta com força, trancando-a. Fernanda tremia. O que foi aquilo? Alguém começou a bater na porta. Toque, toque, toque. A maçaneta girou. Eles seguraram a porta com todas as forças, mas alguém, ou algo, tentava entrar. O espelho do quarto começou a escurecer. Uma sombra se formou ali. Um rosto apareceu. Não era humano. E então, tudo parou. Silêncio total. O hotel voltou a ser apenas um hotel vazio. Mas agora, eles não conseguiam sair. Ao amanhecer, encontraram a porta destrancada. Correram para a recepção, mas não havia mais nada ali. Nenhum funcionário. Nenhum hóspede. O hotel inteiro parecia abandonado há anos. Na estrada, Lucas pegou o celular para ligar para alguém. Mas na tela, havia uma foto deles dois dormindo. E no fundo da foto, o homem do terno, olhando diretamente para a câmera. Algumas construções nunca deixam seus hóspedes partirem. Você dormiria em um hotel assim? Se gostou dessa história, curta e comente.
Qual foi o lugar mais assustador em que já se hospedou? Um grupo de amigos decide acampar em um local isolado, onde os moradores sempre evitaram ir. Na primeira noite, eles ouvem o som de passos no escuro, mas ninguém está lá. Algo antigo e maligno acordou naquela floresta. Bruno, Maria, Carlos e Juliana estavam empolgados com a ideia de acampar em um lugar afastado, rodeado pela natureza. Eles queriam se desconectar da vida urbana e desfrutar da paz do campo. O acampamento ficava em uma área remota, cercada por uma densa floresta e um lago escondido, com uma pequena trilha que os guiaria até lá. Chegaram ao anoitecer, e enquanto montavam as barracas, Maria reparou em algo estranho. Uma velha cabana de madeira estava oculta entre as árvores, coberta por musgo e quase invisível no meio da vegetação. "Quem mora aqui?" perguntou Maria, sentindo um arrepio. "Deve ser uma casa de caçadores abandonada", respondeu Bruno, rindo. Nada demais. Mas quando a noite chegou, a floresta parecia respirar. O vento sibilava nas árvores e o som de galhos quebrando se misturava com um eco estranho, quase como se alguém estivesse se movendo lá fora. Depois de um jantar simples e algumas histórias ao redor da fogueira, todos entraram em suas barracas para dormir. Mas, no meio da madrugada, Carlos acordou com um som abafado. Passos. Ele olhou para o relógio. Era 2h15 da manhã. Sentiu uma sensação estranha. Não era o vento ou um animal. Eram passos humanos. Saiu da barraca e, em silêncio, olhou em volta. Tudo estava quieto, mas os passos continuaram, agora mais próximos, vindo da direção da velha cabana. Carlos chamou os amigos, mas ninguém respondeu. Eles estavam dormindo profundamente, como se nada estivesse acontecendo. "Isso é impossível", ele murmurou. "Não pode ser." Então, ele viu. No canto da floresta, entre as árvores, um vulto se movia. A figura parecia humana, mas a maneira como se movia era anormal. Seus pés não tocavam o chão. Carlos sentiu uma pressão no peito e o medo tomou conta dele. Ele correu de volta para a barraca e se trancou. Quando amanheceu, os amigos estavam alarmados com a história de Carlos, mas acharam que ele estava apenas tendo um pesadelo. Resolveram explorar a cabana abandonada. À medida que se aproximavam, uma sensação de frieza os envolveu. O ar parecia mais denso, e o vento parou de soprar. O silêncio era absoluto. Dentro da cabana, tudo estava coberto por uma camada espessa de poeira. Relíquias de outro tempo estavam espalhadas pelo chão, mas o que chamou a atenção de todos foi um quadro na parede, um retrato de um homem com os olhos completamente escuros. "Quem é esse?" perguntou Maria. De repente, uma mão gelada tocou o ombro de Bruno. Ele se virou, mas não havia ninguém ali. Um estalo ecoou pela cabana. A porta se fechou sozinha. E então, uma risada fraca e abafada começou a soar do fundo da casa, como se alguém estivesse assistindo e esperando. O grupo correu para fora da cabana, mas algo os seguia. Passos rápidos e leves os alcançavam, mas sempre que olhavam para trás, não havia nada. De volta ao acampamento, tentaram arrumar tudo o mais rápido possível. Mas seus pertences estavam sendo movidos sozinhos, jogados para fora das barracas e espalhados pelo chão. Eles nunca mais falaram sobre o que aconteceu, mas quando voltaram para casa, cada um encontrou algo estranho. Nas fotos tiradas durante a viagem, o retrato da cabana estava visível em todas as imagens. E os olhos do homem na pintura estavam mais escuros. Cada vez mais escuros. Alguns lugares possuem um passado sombrio, que se recusa a ser esquecido. E quem se atreve a entrar nesses locais, pode carregar uma maldição para sempre. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Você já visitou algum lugar com uma história macabra? Em uma pequena cidade no interior, onde o tempo parecia ter parado, um forasteiro chega e começa a causar uma série de eventos sobrenaturais. A cada noite, os moradores desaparecem, e *** ninguém se atreve a perguntar sobre o que realmente aconteceu ***. O sol estava se pondo quando Lucas, um jovem viajante, entrou em um vilarejo isolado chamado Vento Sombrio.
A poeira da estrada ainda se levantava atrás de seu cavalo enquanto ele observava a velha cidade à sua frente. Era uma cidade perdida no tempo. As ruas estavam desertas, as casas de madeira pareciam desmoronar a qualquer momento e uma sensação de abandono pairava no ar. Nada além do som do vento. Lucas se aproximou da única taverna da cidade. Quando entrou, todos os olhares se voltaram para ele, e o silêncio se fez instantâneo. Os poucos moradores presentes estavam jogando dados, com expressões cansadas e olhos vazios. Procurando alguma coisa, forasteiro? Perguntou o velho barman, um homem com pele enrugada e um olhar penetrante. Lucas não tinha destino certo, mas o vilarejo parecia ser um bom lugar para descansar. Apenas uma bebida. Estou em viagem. Enquanto bebia, o homem começou a contar histórias de terror sobre a cidade. Aqui, cada noite é mais estranha que a anterior. Desde que ele chegou, pessoas têm desaparecido. Quem é ele? Lucas perguntou, intrigado. O barman olhou para os lados, como se temesse alguém ouvi-lo. Ele nunca falou o nome. Apenas um homem estranho que apareceu depois que a mina foi abandonada. Desde então, a morte tem rondado o vento sombrio. Naquela noite, Lucas se acomodou em um dos quartos da taverna. No entanto, algo não estava certo. O vento batia forte nas janelas e o som das árvores balançando fazia com que o ambiente ficasse ainda mais tenso. O barulho de passos ecoava pelas ruas vazias. Na madrugada, Lucas acordou ao ouvir algo estranho. Asterisco, asterisco, um grito asterisco, asterisco, distante, mas horrível. Ele se levantou apressadamente e olhou pela janela. Não havia ninguém nas ruas, apenas a escuridão que parecia engolir a cidade. Mas quando Lucas voltou para a cama, ele sentiu uma presença, algo invisível, mas muito palpável. O quarto ficou gelado. Ele ouviu uma respiração baixa, perto de seu ouvido, como se alguém estivesse ao seu lado, observando-o. Desesperado, ele acendeu uma vela e começou a procurar por algum sinal, algum indício de quem poderia ser responsável por aquele ambiente sufocante. No fundo da cama, ele encontrou um pedaço de papel envelhecido, com um nome escrito: Joaquim Feitosa. No momento em que Lucas leu o nome, uma sombra escura passou pela porta do quarto. O suor frio desceu pela sua espinha. Ele sabia que não estava mais sozinho. Na manhã seguinte, Lucas decidiu investigar a cidade e encontrar respostas. Seguiu pelas ruas desertas, que pareciam não ter mais vida. Cada esquina trazia uma sensação mais forte de medo. Ele chegou à velha mina abandonada, o lugar onde todos os rumores se encontravam. Dentro da mina, o ar era espesso e abafado, como se algo tivesse se instalado ali. Quando Lucas desceu pelos trilhos enferrujados, uma risada baixa ecoou pelas paredes. Você veio até aqui. Então, por que não fica? O som de correntes sendo arrastadas surgiu de algum lugar à frente. De repente, asterisco asterisco Joaquim Feitosa apareceu asterisco asterisco, não como um homem vivo, mas como uma figura espectral, com os olhos profundamente escuros e uma expressão contorcida. Ele apontou para Lucas e com uma voz cavernosa, disse: Você vai ver o que aconteceu com os outros. E logo, será um de nós. Nesse instante, as correntes começaram a se arrastar e as pedras da mina começaram a se mover, fechando todas as saídas. Lucas ficou preso em uma armadilha sobrenatural, sem saber como escapar, e o espírito de Joaquim se aproximou dele. Lucas tentou lutar, mas as sombras começaram a envolver seu corpo, como se estivessem apertando suas articulações e drenando sua energia. Asterisco asterisco as vozes dos desaparecidos começaram a sussurrar asterisco asterisco, todas dizendo a mesma coisa: Você está preso aqui para sempre. Com um esforço desesperado, Lucas tentou escapar, mas foi tarde demais. O espírito de Joaquim Feitosa o arrastou para o fundo da mina, onde os outros corpos jaziam, inertes, como vultos do passado. A cidade de vento sombrio nunca mais foi vista. Os poucos sobreviventes saíram antes do amanhecer, mas algo ainda os perseguia. O espírito de Joaquim e as almas perdidas nunca mais deixaram aquele lugar. Quando as autoridades finalmente investigaram o caso, a cidade estava em ruínas, sem sinal de vida, mas a mina ainda exalava uma sensação de morte. Asterisco asterisco vento sombrio não era mais um vilarejo, mas um poço de almas perdidas, asterisco asterisco.
O que realmente aconteceu em Vento Sombrio? Há coisas em nosso mundo que não podemos explicar. Asterisco, asterisco, mas não tente desvendar os mistérios dos mortos, pois isso pode ser o fim para você também, asterisco, asterisco. Se gostou dessa história, asterisco, asterisco, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Você já teve alguma experiência com lugares abandonados ou pessoas que desapareceram? Asterisco, asterisco. Uma noite, os gritos desesperados de uma mulher ecoaram pela floresta, mas ninguém sabia ao certo de onde vinham. E quando o amanhecer chegou, ela simplesmente desapareceu. A cidade de Monte Clara ficava encoberta por uma densa floresta, onde as árvores altas formavam um teto natural, bloqueando a luz do sol. Apesar de ser uma pequena cidade, o lugar tinha uma sombra de mistério que nunca foi totalmente desvendada. Moradores antigos falavam de uma criatura que habitava as florestas, mas suas histórias eram tratadas como superstição. Catarina, uma jovem professora que havia se mudado recentemente para Monte Clara, não acreditava nessas lendas. Ela era cética e pensava que as histórias de fantasmas e monstros eram apenas maneiras de manter as crianças comportadas. Em uma sexta-feira à noite, Catarina decidiu sair para uma caminhada na floresta. Ela gostava de estar sozinha e acreditava que o ar fresco ajudava a clarear a mente após uma semana de trabalho exaustivo. Sem se preocupar com as advertências dos moradores, ela se embrenhou pela trilha que levava ao coração da floresta. Enquanto caminhava, o som das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés parecia muito alto, e um pressentimento desconfortável começou a crescer dentro dela. Mas o que realmente a deixou inquieta foi o canto, uma melodia distante e melancólica que parecia vir de algum lugar além da escuridão. A canção se tornava mais clara conforme ela avançava pela trilha. Era uma música suave, mas com algo de profundamente perturbador, algo que fazia a pele de Catarina se arrepiar. Ela tentou ignorar, mas seus pés pareciam se mover em direção à origem daquele som, como se algo invisível a estivesse guiando. À medida que avançava mais fundo, as árvores pareciam se fechar, criando um túnel de sombras ao redor dela. A floresta estava em total silêncio, exceto pelo canto. Catarina não sabia o que a fazia seguir em frente, mas uma parte dela estava consumida pela curiosidade. O caminho estava ficando mais difícil, mas ela não se importava. Finalmente, ela chegou a um ponto onde a floresta parecia se abrir para uma clareira. No centro, uma rocha coberta por musgo estava iluminada pela luz pálida da lua. A canção vinha de lá, mas o que Catarina viu a fez parar completamente. No topo da rocha, uma figura se erguia, com longos cabelos negros que flutuavam ao vento. Seus olhos eram brancos, sem pupilas, e o corpo parecia distorcido, como se estivesse à beira da realidade e do pesadelo. A criatura cantava, sua voz agora mais clara e hipnótica, penetrando em sua mente. Catarina tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado, como se estivesse sendo hipnotizada pela criatura. Ela tentou gritar, mas as palavras não saíam. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse analisando-a. A criatura saltou da rocha e, de maneira inexplicável, parecia flutuar até Catarina, seus olhos agora fixos nela. A voz que cantava parecia se transformar em palavras que apenas ela conseguia entender, palavras de um poder ancestral e imenso. De repente, a criatura lançou suas garras, mas antes que elas tocassem Catarina, um grito de socorro ecoou pela floresta. Era uma mulher, sua voz era cheia de terror, e parecia vir de um ponto distante. Catarina, embora ainda paralisada, reconheceu aquele grito. Era o mesmo grito que ouvirá na noite anterior, quando a mulher desapareceu. A criatura se virou rapidamente, como se fosse atraída por aquele som. O movimento foi tão repentino que Catarina teve um momento de clareza, um momento em que ela podia se mover. Ela correu, sem olhar para trás, enquanto o som do canto e do grito se misturava na escuridão. A floresta parecia não ter fim. Quanto mais ela corria, mais as árvores se fechavam ao seu redor, até que, finalmente, Catarina encontrou a saída. Ela estava de volta à cidade, mas sentia uma presença atrás de si, algo que a seguia. Na manhã seguinte, a cidade de Monte Clara estava em silêncio, mas não por muito tempo. Quando a polícia foi chamada para investigar, o corpo de uma mulher foi encontrado, com os olhos completamente brancos e a boca aberta como se estivesse tentando gritar, mas sem som. Não havia explicação para o que aconteceu.
Catarina, no entanto, sabia o que acontecerá. A criatura havia levado a mulher, assim como faria com ela, caso tivesse permanecido. Ela estava marcada, e a presença daquela criatura nunca mais a deixou em paz. A cada noite, ela ouvia o canto. Mas agora, não era apenas uma melodia distante, era algo que vinha até a janela de seu quarto, como se estivesse esperando para levá-la novamente. Catarina sabia que a criatura nunca iria parar. Ela estava chamando, e um dia ela teria que ir. E ninguém na cidade sabia que essa criatura não se alimentava de carne, mas da alma de quem a ouvisse cantar. Há coisas que não devem ser ouvidas, lugares que não devem ser visitados. O canto da criatura foi o que consumiu mais uma alma, e se você ouvir esse canto, será tarde demais para escapar. Se gostou dessa história, curta, compartilhe e comente abaixo. Já teve a sensação de que algo ou alguém estava te observando em uma floresta ou lugar isolado? Quando os primeiros raios da lua cheia iluminaram a pequena casa no fim da rua, ninguém sabia que aquela seria a última noite em que alguém ousaria se aproximar da floresta. Ela estava prestes a revelar seus segredos mais sombrios. Era uma noite de inverno, quando o frio cortante da noite parecia invadir até os ossos. O vento sibilava entre as árvores, como se estivesse tentando contar um segredo que ninguém deveria ouvir. A pequena cidade de Vale Sombrio, localizada à beira da floresta de Yggdrasil, parecia tranquila à primeira vista, mas havia algo de estranho naquele lugar. Rafael, um escritor em busca de inspiração, decidiu passar alguns dias em uma cabana isolada, afastada do centro da cidade. Ele havia alugado o refúgio por recomendação de um amigo, que lhe garantiu que ali encontraria paz para escrever seu novo livro. Contudo, ele ignorou o aviso de que a cabana estava um pouco distante da cidade, e o que acontecia nas redondezas era melhor não ser discutido. O cenário ao redor da casa era perfeito: árvores altas, céu limpo e o ar gelado. A casa, simples e de madeira, estava bem cuidada, mas havia algo nela que não se encaixava. A porta rangia como se tivesse sido aberta e fechada inúmeras vezes, e as janelas pareciam sempre embaçadas, como se algo tentasse espiar de dentro para fora. Rafael, no entanto, estava mais preocupado com a falta de ideias para seu livro e ignorou os sentimentos estranhos que começaram a crescer dentro de si. Ele acendeu a lareira e se acomodou perto dela, tentando escrever, mas a mente não colaborava. Foi então que começou a ouvir um som, baixo e distante, vindo da floresta. Não era o vento, e sim uma melodia arrastada, como um canto suave, mas carregado de angústia. A melodia se repetia todas as noites, sempre no mesmo horário. No começo, Rafael pensou ser apenas sua imaginação ou algum animal da floresta. Mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer a cada noite que ele passava na cabana. Na terceira noite, ele decidiu investigar. Armado com uma lanterna e uma sensação crescente de desconforto, ele se embrenhou na floresta. O som da música, agora mais claro, parecia envolvê-lo, guiando seus passos sem que ele pudesse resistir. A cada passo, o ambiente ficava mais opressivo. As árvores pareciam crescer mais próximas, e o ar estava denso, quase impenetrável. Ele sentia como se estivesse sendo observado, como se a própria floresta estivesse ciente de sua presença. Chegando a uma pequena clareira, a luz da lanterna revelou algo assustador. Uma figura encapuzada, de pé ao lado de uma antiga pedra coberta por musgo. Ela não se movia, mas o som da melodia emanava de sua direção. Rafael tentou chamar, mas sua voz falhou. Ele sentia um peso no peito, um pressentimento que o impedia de se aproximar. Ele sabia que algo estava errado. De repente, a figura se virou, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos, embora vazios, pareciam olhar diretamente para ele, como se o convidassem para se aproximar. Rafael sentiu uma onda de terror lhe invadir o corpo, mas ainda assim, algo forçava a seguir em frente, seus pés movendo-se sem sua permissão. A figura se afastou da pedra e, com um movimento fluido, começou a caminhar pela floresta, sempre mantendo uma distância inquietante. Rafael tentou resistir, mas seus passos eram guiados por uma força invisível. Ele não conseguia parar. Ele não podia se mover de volta. A cada passo que dava, a música se tornava mais intensa, mais forte. A figura parecia liderar Rafael até uma antiga cripta de pedra, escondida entre as árvores,
envolta por vinhedos e raízes antigas. O som do canto aumentou, agora misturado com sussurros incompreensíveis, como se a própria cripta estivesse viva, chamando-o. Quando Rafael entrou na cripta, a atmosfera se tornou ainda mais opressiva. O ar estava denso, e o cheiro de terra úmida e podridão invadia suas narinas. No centro da cripta, havia um altar com inscrições antigas, e a figura misteriosa parou em frente a ele. A música cessou abruptamente, e o silêncio tomou conta de tudo. A figura olhou para ele, seus olhos vazios, e começou a falar em uma língua que Rafael não compreendia. De repente, as pedras do altar começaram a brilhar, e um tremor percorreu o chão. Era como se a própria cripta estivesse tentando se abrir, como se algo estivesse prestes a ser liberado. A criatura, então, ergueu as mãos para o céu, e um som ensurdecedor veio de dentro da terra. Era uma voz profunda, como um rugido vindo do próprio inferno. O som cessou tão abruptamente quanto começou. O silêncio tomou a cripta, mas Rafael não estava mais sozinho. De repente, milhares de olhos começaram a brilhar nas paredes da cripta, olhos que pareciam ter vida própria. Eles observavam-no com uma curiosidade assustadora. Ele tentou correr, mas algo o impediu de se mover. A cripta parecia se fechar, como se estivesse se desintegrando ao redor dele. A figura encapuzada apareceu novamente, agora mais próxima, e com um sorriso sinistro no rosto. Rafael tentou gritar, mas sua voz se perdeu nas sombras. Ele estava preso, e sabia que não sairia dali nunca mais. A floresta de Yggdrasil tinha uma forma peculiar de se alimentar, e Rafael era sua próxima refeição. Na manhã seguinte, os moradores de Vale Sombrio encontraram a cabana de Rafael vazia, exceto por uma folha de papel deixada em cima da mesa. Era um recado simples, escrito com sua própria mão: não se aproximem da floresta. Não há retorno. O refúgio da noite é apenas um dos muitos segredos que a floresta guarda. Se você ousar entrar, saiba que a música nunca para, e a presença da criatura estará à espreita. Se gostou dessa história, curta, compartilhe e comente abaixo. Já sentiu a presença de algo estranho ao se perder em um lugar isolado? Na noite mais quente do verão, uma criança desapareceu em um campo próximo à cidade. Aparentemente sem explicação, mas quando o mistério foi desvendado, ninguém foi capaz de acreditar no que aconteceu. Era um dia ensolarado e abafado de verão na cidade de São Pedro das Águas, um pequeno vilarejo isolado pela imensa floresta ao redor. As pessoas estavam acostumadas ao calor que, embora intenso, sempre dava lugar a noites frescas e tranquilos dias de rotina. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, e o conceito de segurança parecia algo natural, como se nada pudesse dar errado. Mas naquela tarde, Rafael, um garoto de 8 anos, estava prestes a vivenciar algo que ele jamais poderia entender. Ele brincava com seus amigos no campo aberto atrás da casa dos avós, onde havia árvores frondosas, pequenas clareiras e um riacho cristalino que passava por ali, onde as crianças adoravam se molhar nos dias quentes. A tarde parecia tranquila, e as risadas ecoavam pelo campo, até que, no exato momento em que o sol começou a se pôr, um silêncio estranho tomou conta do lugar. A música da natureza cessou, e até o vento parou de soprar. Rafael sumiu. O campo foi vasculhado, as famílias correram em busca dele, mas ele não estava em lugar algum. Não havia rastros, nem vestígios de seu desaparecimento, apenas o vazio. No entanto, uma coisa era clara: algo muito estranho estava acontecendo em São Pedro das Águas. As buscas pela cidade e nas imediações se prolongaram por dias, mas não havia sinal de Rafael. As autoridades locais começaram a questionar as circunstâncias do desaparecimento, enquanto os moradores, com expressões de apreensão, trocavam teorias. Alguns diziam que o garoto havia se perdido. Outros, porém, falavam de algo mais perturbador: o campo não é mais o mesmo. Tem algo nas sombras. As crianças da cidade, especialmente os amigos de Rafael, começaram a relatar algo peculiar. Um deles, Isabela, afirmou ter visto Rafael momentos antes de ele desaparecer. Ela disse que, quando olhou para ele estava conversando com uma sombra que se movia pelas árvores. Ela parecia o vento, mas era uma forma, um rosto, disse a menina, com a voz trêmula. Os adultos, céticos, desconsideraram as palavras das crianças,
mas a sensação de que algo estava errado se espalhou. Naquela mesma noite, um dos vizinhos, seu Arlindo, um homem idoso que morava perto do campo, teve um pesadelo. Ele sonhou com Rafael, que aparecia em seu quarto, pedindo ajuda. No sonho, o garoto estava em um lugar escuro e úmido, mas logo desapareceu, deixando apenas uma marca profunda na parede. O mais estranho era que o desaparecimento de Rafael não parecia ser um evento isolado. Há muitos anos, outras crianças haviam sumido de maneira misteriosa nas proximidades da floresta. O que ninguém sabia era que o vilarejo de São Pedro das Águas escondia um segredo obscuro, e a cada geração, o campo atrás da casa dos avós de Rafael parecia atrair uma vítima. Como se uma força ancestral estivesse sempre à espera. Quando as buscas começaram a se dispersar, um grupo de jovens decidiu investigar por conta própria. Eles sabiam que algo muito além da explicação humana estava em jogo. As vozes das crianças sussurrando sobre a sombra do campo agora faziam sentido. Ao caírem a noite, eles se aventuraram no campo, levando lanternas e se guiando pela fraca luz da lua. Enquanto caminhavam em silêncio, as sombras das árvores pareciam se mover de forma estranha. Um som baixo, quase inaudível, como um sussurro distante, passou a crescer até se tornar um canto melancólico. O grupo de jovens ficou paralisado de medo ao perceber que, no centro da clareira, uma figura não humana se aproximava. Era uma silhueta negra, com olhos brilhantes, observando-os fixamente. A criatura, que parecia não ter forma definida, os rodeava e emitia uma voz gutural e arrastada, algo entre um grito e um lamento. Ela falava de coisas antigas, de pactos e sacrifícios, e de como os moradores daquela cidade haviam sido escolhidos ao longo dos anos para alimentar um mal ancestral que nunca morria. E, como as crianças desaparecidas, Rafael havia sido o mais recente escolhido. Foi quando a verdade finalmente foi revelada. A criatura não era nada menos do que um guardião da floresta, uma entidade que havia se alimentado da alma de crianças por gerações, garantindo que a cidade prosperasse, mas ao custo de uma vida a cada ciclo. Ao invocar Rafael para o seu reino sombrio, ele se tornaria parte dessa força mística, perpetuando o terror. O grupo de jovens, em pânico, tentou escapar, mas a floresta parecia ter se fechado ao redor deles. A criatura, com sua força sobrenatural, começou a atacá-los um por um. No entanto, em um momento de desespero, um dos jovens, Bruno, teve uma ideia. Ele lembrou das histórias antigas que os mais velhos contavam sobre a floresta. Se a criatura fosse confrontada com luz pura, ela perderia seu poder. Com coragem, ele se lançou para o centro da clareira e, com o último fio de esperança, acendeu um velho artefato de metal que estava em sua mochila. Era uma lanterna antiga, e sua chama, quase que milagrosamente, começou a brilhar com uma luz intensa, revelando o verdadeiro rosto da criatura, que gritava de dor. Aos poucos, a sombra foi sendo dissipando até desaparecer por completo, como se fosse um pesadelo. Ao amanhecer, a cidade de São Pedro das Águas foi finalmente libertada. Mas Rafael nunca foi encontrado. Seu corpo, ou qualquer vestígio dele, jamais apareceu. Contudo, o campo, agora vazio, parecia tranquilo. A paz havia voltado, mas algo em seus moradores havia mudado. O campo de São Pedro das Águas permanece, como sempre, esperando. Algo está escondido nas sombras, à espera do próximo verão, do próximo ciclo. Não se aproxime quando o sol se pôr, porque o que aconteceu antes, pode acontecer novamente. Se gostou dessa história, curta e compartilhe. Comente abaixo sua opinião e, se já esteve em um lugar que parecia esconder segredos, nos conte. Em uma noite silenciosa, uma mulher desapareceu sem deixar rastro algum enquanto tentava desvendar o mistério de um lago em sua cidade. O que ela encontrou nas profundezas da água, ninguém jamais saberá. Na cidade de Vila Esperança, um lugar que parecia afastado do mundo, um lago misterioso dominava o horizonte. O Lago Sombrio, como era chamado, era imenso, com águas de um tom verde escuro que refletiam uma paisagem fria e desconcertante. Dizia-se que quem se aproximasse do lago à noite, especialmente nas noites de lua cheia, nunca voltaria para contar o que havia visto. Embora as pessoas da cidade evitassem a área, sempre havia alguém curioso, alguém que tentava descobrir o segredo que ele escondia. A história começa com Camila,
uma jovem jornalista de 28 anos que se mudou para a Vila Esperança com a intenção de escrever sobre os mistérios locais. Ela não acreditava em superstições e rumores. Para ela, tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Foi atraída pelo mistério do Lago Sombrio, que despertava tanto fascínio quanto medo na população local. Camila passou meses ouvindo as histórias dos moradores mais velhos. Eles falavam de desaparecimentos, lendas e sussurros noturnos que pareciam vir das profundezas da água. Mas nada disso a fazia recuar. A verdade sempre foi o que a movia. Ela estava determinada a descobrir a origem dessas lendas, mesmo que isso significasse ir até o coração do lago, onde poucos ousavam chegar. Com uma câmera e um bloco de anotações, ela se aventurou até as margens do Lago Sombrio numa noite quente de verão, quando a lua cheia iluminava o céu como uma enorme lanterna. A água parecia calma, mas uma sensação de tensão pairava no ar. Como um presságio, algo invisível parecia chamá-la. Naquela noite, o lago estava particularmente silencioso. Nenhuma brisa soprava, e as árvores ao redor não se moviam. Quando Camila chegou à margem, sentiu um calafrio. A água do lago, em um tom escuro, quase preto, parecia absorver a luz da lua, criando uma atmosfera desconcertante, como se estivesse viva. Decidiu, então, seguir a recomendação dos mais velhos, não olhar diretamente para a água, pois quem fizesse isso correria o risco de ser atraído para o fundo do lago. Mas, como boa investigadora, Camila não se intimidou. Ela olhou fixamente para as águas, buscando algo que explicasse os mistérios que a cidade tanto sussurrava. Foi então que algo estranho aconteceu. Uma sombra se formou na superfície da água, algo que se movia lentamente sob a superfície. Camila começou a ouvir um som abafado, como se algo estivesse se arrastando pelas profundezas do lago. Era um som tão perturbador que fez sua espinha gelar. Ela tentou filmar com sua câmera, mas a imagem parecia tremida, distorcida, como se algo estivesse interferindo nas imagens. Ela se afastou um pouco da margem, mas algo a puxava de volta. Era como se as águas tivessem vontade própria, como se estivesse sendo atraída por uma força invisível. Quando olhou novamente para o lago, viu o que parecia ser uma figura, um rosto pálido e distorcido que surgia na superfície da água, fixando-a com olhos vazios e profundos, como se a convidasse para se aproximar. No instante seguinte, um grito cortou o silêncio da noite. Camila, paralisada de medo, não conseguiu reagir. A imagem desapareceu rapidamente, e a água voltou ao seu estado calmo, como se nada tivesse acontecido. Ela não sabia se aquilo tinha sido uma ilusão, um truque da mente ou se realmente algo sombrio habitava o lago. O que ela sabia é que agora o lago tinha algo a dizer, e ela não podia simplesmente ir embora sem saber o que era. Na manhã seguinte, Camila estava determinada a continuar a investigação. Ela sabia que a água do lago esconde algo mais profundo, algo além do que os olhos podiam ver. Decidiu então alugar um pequeno barco e navegar até o centro do lago, onde alguns moradores mais antigos acreditavam que um buraco existia, um ponto onde ninguém retornava depois de se aproximar. Ela foi acompanhada por um guia local, seu Joaquim, um homem de idade avançada que, com um olhar cansado e apreensivo, tentava dissuadi-la de continuar. "Aquela água não vai te deixar em paz, menina", disse ele. Mas Camila, ciente de que aquele era o ponto final de sua investigação, não ligou para o aviso e seguiu em frente. O barco deslizou lentamente pela água fria e espelhada, e a cada remada, o som do remo se afundando na água parecia ecoar na vastidão do lago. Quando chegaram ao centro do lago, Camila sentiu uma pressão indescritível em seu peito, como se estivesse sendo observada, como se algo estivesse esperando. Foi nesse momento que o barco começou a balançar violentamente, como se algo estivesse abaixo da superfície tentando puxá-lo para baixo. Seu Joaquim, assustado, tentou afastar o barco da área, mas foi tarde demais. Uma força sobrenatural envolveu a embarcação e, com um movimento abrupto, o barco foi virado, lançando ambos na água gelada e densa do Lago Sombrio. Camila, desesperada, lutou para manter a cabeça fora da água, mas algo a puxava para baixo. Ela olhou para seu Joaquim, que estava afundando rapidamente, com os olhos arregalados em terror, e então, foi como se algo surgisse das profundezas, algo visível apenas para ela. Um ser humanoide, de pele escura e coberta de algas, com mãos longas e dedos finos como garras, surgiu da água, agarrando-a pela perna. Ela gritou com todas as forças,
mas ninguém podia ouvi-la. A água, agora turva e quente, a envolveu completamente. A criatura puxou-a para o fundo do lago, e antes de perder completamente a consciência, Camila teve uma última visão aterradora. Rostos de dezenas de outras vítimas, todos eles com expressões de agonia e desespero, fixados nas profundezas. O corpo de Camila nunca foi encontrado. Apesar das buscas que se estenderam por semanas, não havia nenhum sinal dela ou de seu Joaquim. No entanto, algo estranho aconteceu em Vila Esperança. Nos dias seguintes, alguns moradores começaram a relatar pesadelos, todos com a mesma descrição: um ser emergindo do lago, arrastando pessoas para as águas escuras. Os mais velhos, que sempre haviam evitado falar sobre o lago, começaram a sussurrar que o lago era uma armadilha. Durante séculos, ele havia sido alimentado por almas de aqueles que se atrevem a desvendá-lo. Camila havia sido a última vítima, mas o lago ainda a reclamava. O lago sombrio permanece, silencioso e sedutor, esperando pela próxima vítima. Nunca se aproxime de suas águas à noite, pois as sombras que ele guarda podem ser mais profundas do que qualquer um pode imaginar. Gostou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre o que você acha que há no fundo desse lago e compartilhar com seus amigos. Quem sabe o que mais pode se esconder na escuridão?